Meus irmãos de camisa, tem algo muito sério acontecendo com o nosso Botafogo que não foi repassado para a torcida. Inclusive, essa semana, após o jogo entre Vasco e Botafogo, um torcedor na live do TF comentou o seguinte: cadê as contratações? O TF retruncou falando, com que dinheiro? Então, assim, eu vou falar sobre isso aqui para vocês, vamos falar sobre mais uma saída do Botafogo e algo muito estranho que está acontecendo entre o Botafogo e o Nottingham Forest. E eu vou explicar a vocês o porquê. Mas antes, acompanhe a matéria e assim que terminar eu volto para falar com vocês. E amanhã tem Brasileirão pro Botafogo, jogo contra o Bragantino, lá no tapetinho do Nilton, às 6h30. André Pessoa tem informações. Tudo bem, pessoal? O Botafogo faz mais tarde aqui no estádio Nilton Santos o último treino antes do jogo de amanhã contra o Bragantino. O técnico David Ancelotti tem uma dúvida e 2 desfalques certos para essa partida. A primeira baixa é o atacante Cris Ramos, ele que saiu do clássico contra o Vasco depois de levar uma pancada na cabeça. Como a substituição foi pelo protocolo de concussão, o espanhol precisa ficar 5 dias sem entrar em campo. Quem também não joga amanhã é o Cuiabano, que ainda se recupera de um problema no tornozelo esquerdo. A expectativa é de que ele possa voltar ao time na segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco no dia 11 de setembro. A dúvida para o jogo de amanhã é o Alex Telles, que saiu do clássico sentindo dores na coxa esquerda. Se ele não se recuperar a tempo, o Marçal é a única opção para a lateral esquerda. Botafogo e Bragantino jogam amanhã às 6h30 da noite aqui no estádio Nilton Santos. Há 2 times interessadíssimos na Copa do Brasil. A gente sabe que o Botafogo vem de uma eliminação na Libertadores. Foi um jogo truncado, polêmico. O Daronco gosta de parar, dá muitas faltas, a gente já sabe o estilo e muita rivalidade. A gente vai falar das polêmicas na sequência, mas teve alguém que foi melhor, na sua opinião, nesse jogo? Renata, eu acredito que o Vasco poderia ter saído até com resultado favorável. Mas quando se trata de clássico, é isso, são detalhes, uma desatenção causa o gol adversário, depois a equipe acaba se fechando. E todos nós sabemos que a probabilidade de ser resolvido na segunda partida é muito maior do que na primeira. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas o Vasco, pelo futebol jogado, em casa, poderia sim ter saído aí no mínimo com 2-1. Edu Dracena, como é que você vê esse confronto? O Botafogo, claro, é um time que é mais comentado, mais badalado, mas o Vasco da Gama precisava dar uma resposta para o torcedor. E o David, ele mudou até o esquema, né? Colocou 2 atacantes, né? O Arthur Cabral e o Cris Ramos lá. Mudou o esquema, o estilo de jogar da equipe do Botafogo. Fez o gol no início, isso deu uma tranquilidade maior, mas depois o Vasco retomou as ações do jogo. O Vasco, na minha opinião, foi superior à equipe do Botafogo, teve as melhores chances, bola na trave, o John fez grandes defesas. Então, o que a gente fica imaginando assim, Renato, que o Vasco está oscilando muito, né? Faz um jogo como fez contra o Santos de 6-0, depois perde 2 jogos, né? Juventude e Corinthians. Aí faz um belo jogo como fez ontem contra o Botafogo. Então, isso acaba também trazendo uma desconfiança. Mas ontem a gente viu também, até o torcedor, depois do jogo, aplaudiu a equipe, porque viu que lutou, batalhou bastante. E a gente sabe que a equipe do Diniz, quando essa equipe está confiante, sabe o que faz dentro do campo, é muito difícil de vencê-la. Ronaldão, teve um lance inusitado, né? O Daronco foi atropelado, abalroado pelo Jair e chamou a atenção. Até o pessoal tava brincando aqui, vamos procurar na regra alguma coisa. Aí é o lance. O certo era ver se o Daronco se dá bem com o VAR, né? Eu não sei quem tava no VAR lá, porque uma entrada dessa o VAR não chamou pra ver. Por trás aí, né? Porque tinha que ter chamado. Agora, falando do Diniz aqui, eu quero falar... Mas ele levantou rápido, não fez mimimi, não ficou reclamando, hein? Ele não quis imitar o Davidson no chão, né? Não fez aquela cera também. Agora, o do Diniz, queria falar um negócio do Diniz. Por que eu gosto do Diniz? Particularmente, por que eu gosto do Diniz? Porque ele é esse cara que vive intensamente o futebol. Um dos treinadores que vive intensamente o futebol. Por quê? Porque ele tem o esquema tático dele, ele briga pelos seus companheiros, ele briga com os seus jogadores, ele briga com ele mesmo, ele briga com a tática, ele quer o time dele envolvendo a equipe adversária, mas é um cara que vive intensamente o futebol sem medo. Esse é o Diniz. E ontem ele entrou sem medo para cima do Botafogo. Botafogo, com certeza, favorito pela história que tem e pelo histórico que estava também o Vasco, com momentos difíceis, goleou o Santos, mas estava num momento difícil. Ele, sem medo, foi para cima, mostrou para os jogadores dele, ó, joga a responsabilidade para mim de novo e vocês vão lá e façam um bom futebol. E foi o que aconteceu ontem. Merecia, sim, o Vasco uma vitória em cima do Botafogo ontem. Agora, o Vasco reclama de um pênalti que não foi marcado pelo Daronco. Aliás, ele estava bem perto do lance
e em campo ele não deu a penalidade e o VAR também não chamou, não se manifestou. É esse lance com o Marlon Freitas dentro da área, a gente vai mostrar a imagem daqui a pouco mais próxima. Aliás, foram várias imagens ao longo da transmissão que estavam disponíveis. Numa dava para ter dúvida, mas tem mais 2 imagens que, na minha opinião, gente, eu marcaria essa penalidade. Renata, é algo que a gente sempre vem cobrando aqui, né? A padronização dos árbitros ali. Reuniu, porque eu já frequentei hotéis aí que a equipe toda de arbitragem estava reunido fazendo aquela recaustagem, todo aquele trabalho, se envolvendo na questão das regras. Então, o que a gente cobra é o quê? Padronizar. Se dá um pênalti desse, que dê todos. Então, a gente vê árbitros dando... O Vasco já sofreu com isso. Marcaram o pênalti contra o Vasco dessa mesma maneira e agora, quando é a favor, não marca. Então, quando você padroniza, se todos os árbitros apitarem, né, lances assim, vai acabar essas polêmicas. Porque, na minha opinião, também foi pênalti. Pega na axila dele. E aí, Edu? Não, eu marcaria esse pênalti realmente, Renata, porque, como você falou, tá muito... Bate, ele ergue o braço um pouco, né? Então não tá tão colado no corpo. Então isso acaba também levando vantagem, porque né, se a bola passa ali, com certeza seria gol. Então eu marcaria, e ele tá do lado, olha só, de frente realmente. Visão privilegiada. No lance, e de repente, na dúvida tinha o VAR. Então o VAR também deveria ter chamado ele até mesmo para ele estar olhando no televisor ali. Então eu marcaria esse pênalti pro Vasco. A questão é que o Daronco é um árbitro experiente, rodado, e ele foi muito convicto estando próximo ao lance. E aí, às vezes, eu penso que o VAR também fica inibido com essa atitude. Inibido não, Rei. Você falou tudo, que é o Daronco, ele acha que ele é o dono do mundo, que ele tem que apitar só o que ele quer. Muitas vezes ele tira até a regra ele tira a regra do bolso e joga fora a regra. E faz o que ele quer dentro de campo. Foi isso que ele fez aí, porque é pênalti. Não tem como não falar que não foi pênalti aí. Porque ela pode pegar no braço, mas ele amplia. E ela acaba pegando aqui, na mão. Mais um goleiro, o Botafogo. Então, o problema do Daronco é o que você falou. Ele rasga a regra, bate no peito e fala, é comigo. É comigo. E vai e faz essas besteiras aí, arrebentou o Vasco. O Vasco tem que estar com uma representação para melhorar a arbitragem. Eu vou falar só isso. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui ao ponto principal, o ponto que eu falei no início para vocês, que tem algo acontecendo. Realmente, galera, tá muito estranho. Sabe por quê? Eu vou explicar aqui a vocês o porquê. Bom, o West Ham tinha tentado o John, aí deu aquele bololô todo, o John não foi, veio pra torcida, se redimiu. Ok. Agora, novamente, o West Ham tenta o John, com empréstimo, com opção de compra. Então, assim, tem algo errado nisso? Cara, em si não tem. Mas agora que vocês vão entender o porquê que tá falando que tem algo errado. Aí vem, interessado novamente em John do Botafogo, o West Ham busca outra contratação de goleiro croata. Aí, tipo, vocês podem achar, cara, mas não tem nada estranho nisso. Mas tem. Não é normal um time da Premier League tentar fechar com um jogador 2 vezes e das 2 vezes se desfazer e ir atrás de outra opção. A não ser que o Botafogo estivesse fazendo jogo duro. Coisa que não aconteceu e não está acontecendo. A gente sabe disso. Né? Só que aí é que entra o problema. Eu vou explicar aqui a vocês o porquê. O Botafogo está negociando a saída do John para o Nottingham Forest, clube do Marinax. Meu amigo, tem algo muito estranho acontecendo nisso. Não é possível, velho. Não é possível. Cara, eu sempre falei, o Botafogo tá cedendo jogadores como moeda de troca. Isso tá prejudicando o nosso elenco. Isso é nítido pra nós. Aí depois divulgam que foi a venda de não sei quanto. Cara, isso tá sendo tudo balela. Não dá pra acreditar nisso. Porque o West Ham fez uma proposta de 10 milhões de euros, 63 milhões de reais. Aí o acordo melou. Agora voltou novamente. Já desistiu, tá indo atrás de outro goleiro croata. Agora o Botafogo aparece negociando com o Nottingham Forest. Eu tô achando seriamente que o Botafogo não tá deixando não tá aceitando negociar com outros clubes, a não ser clubes do Marinax. Essa rede de clubes aí. E tipo, eu tô falando aqui em exceção, tá, galera? Não tô falando de outros jogadores que foram para outros clubes. Tô falando de Jair, Igor Jesus e agora do John. Por que eu tô falando sobre isso? Porque o Jair, o John, quer dizer, na verdade, o Igor Jesus, recebeu proposta até do Arsenal, cara. Cara, ele teve propostas de clubes de elite. E não foi divulgado muita coisa aqui.
Não foi divulgado porque eles não querem que ninguém saiba. Aí do nada o cara aparece e vai pro Nottingham Forest. Agora o John negociando. A gente sabe que ele vai. O John tá fora do Botafogo. Conte com isso. Ele não vai ficar no Botafogo. O John tá fora do Botafogo. E é incrível, cara. É incrível. Não tem algo errado nisso aí. Eles vão colocar um valor. Vocês vão ver se não vão colocar um valor próximo do que o West Ham colocou. Ou um valor muito acima aqui. Falando que foi pra lá porque a proposta era muito boa. Onde na verdade o que tá acontecendo são moedas de troca pro John Texton aí nesse negócio. Nessa balela toda que tá acontecendo. Não é normal. Realmente tá muito estranho esse negócio aí. Isso vai prejudicar o nosso Botafogo a qualquer momento. Não tem condições isso, cara. Não tem condições. Infelizmente, tem algo muito errado nisso que não tá sendo divulgado. E é claro que eles não vão divulgar. É claro que eles não vão fazer isso. Mas não é normal. O West Ham ir 2 vezes em um atleta e desistir. Não é normal de forma alguma. Isso tem dedo do Texton no meio. Tem dedo aí do Marinax. E agora novamente acontece isso. O Jair não foi divulgado quando saiu com o Igor Jesus. Depois divulgaram que foi 400 não sei quantos milhões de reais. E pra onde tá indo esse dinheiro que o Botafogo não contrata? Pra onde tá indo esse dinheiro? Meu amigo, não tá entrando dinheiro no Botafogo. O Botafogo não tá pagando pessoas que jogaram no clube. Tem muita gente entrando em briga judicial contra o Botafogo. Muito empresário aí falando que o Botafogo não pagou. E o que acontece agora é que o Botafogo não contrata ninguém. E como eu falei no início do vídeo, eu não sei se eu falei, mas nem lembro se eu falei. O TF falou na live após Vasco e Botafogo essa semana que o Botafogo não contrata porque não tem dinheiro. Então pra onde tá indo essa verba, cara? Tem desvio de dinheiro aí, não tem condições. O TF é setorista. Inclusive eu até comentei no vídeo dele lá, falando, cara, deixa de balela, velho. Fala logo o que a torcida quer ouvir. Pô, o que a torcida precisa ouvir, não é o que vocês querem que a torcida ouçam. Elas têm que ouvir a verdade. Então assim, tem algo muito errado nisso. Tá errado. Não é normal. Se vendeu 400 e não sei quantos milhões, 2 jogadores. Aí tu trouxe mais um jogador de meia tabela, a verdade é essa. Não vou citar nomes aqui, mas vários jogadores aí que não tem condições alguma de jogar em um clube para ser campeão, cara. Os caras, eles não têm ambição de ser campeão, não tem sangue. Aí bota um treinador que erra tudo que faz. Treinador não, um aprendiz. Isso prejudicou a gente nesse ano. Sabe lá Deus como vai ser no ano que vem, 2026. Esse elenco vai ser todo desmontado no fim do ano. Todo mundo vai sair. Vocês acreditem ou não. Vocês vão ver o que eu tô falando. Vai ficar 1 ou 2 jogadores no máximo. Botafogo vai vender todo mundo, vai refazer esse time. Você vai ver, cara, tá horroroso esse planejamento. Bom, galera, essas informações que eu queria trazer pra vocês. Espero que tenham gostado. Encontro vocês aqui amanhã, se Deus permitir. Tamo junto. E é nóis.